Perceba que existem algumas coisas que são mais fáceis de abrir e existem aquelas coisas que são mais difíceis de abrir. Existem aquelas coisas que são mais fáceis e aquelas coisas que são mais difíceis de abrir. E o que diferencia uma coisa da outra? O que diferencia é aquilo que está dentro. Porque, por exemplo, se está sendo guardada uma coisa de muito valor ali dentro, então vai ser fácil ou difícil de abrir? Certamente vai ser difícil, porque o que está dentro é uma coisa de muito valor. Por outro lado, se o que está dentro é algo de nenhum valor, qual que vai ser a dificuldade para abrir? Nenhum. Afinal, o que está dentro é algo de nenhum valor. Então essa é a diferença. Se o que está dentro é algo de muito valor, por exemplo, se tem dinheiro dentro de algo, num banco, por exemplo, que está guardado dentro de um banco é o quê? São pessoas? São animais? Não, é dinheiro. Então quão difícil é de abrir o cofre lá do banco? Só um exemplo. Não estou instigando ninguém a roubar, não. Estou dando um exemplo. Quão difícil não é de abrir? Mas agora, uma garrafa de água. Perceba a diferença. Depende do valor que há ali dentro. Quando é algo de muito valor, está muito bem guardado, está muito bem protegido, está muito difícil de abrir. Agora, quando é algo de pouco valor, então está muito fácil de abrir. Né? É muito fácil, não tem dificuldade nenhuma em abrir. Eu estou usando essa ilustração para falar da questão espiritual, para falar da salvação da alma. Porque uma pessoa que não tem a salvação é uma pessoa que não tem nada a perder. É assim que vive uma pessoa que não tem a salvação. Ela não tem nada a perder, porque ela não, teoricamente falando, estamos falando teoricamente, ela não tem nada de valor dentro dela. Ela não tem a salvação. Você pega, por exemplo, o caso de uma pessoa que se afastou. Eu estava a falar ontem, né, com um rapaz que ele estava conversando comigo, ele comentou que ele foi obreiro da igreja durante um certo tempo. E certamente, quando ele estava sendo obreiro, quando ele tinha um título lá na igreja, ele tinha um zelo pelo quê? Pela salvação, porque ele estava guardando alguma coisa. Era difícil uma coisa entrar dentro dele, era difícil entrar uma mágoa, era difícil entrar orgulho, era difícil entrar malícia, era difícil entrar maldade, era difícil entrar o pecado. Por quê? Porque ele estava guardando alguma coisa de muito valor, que ele considerava de muito valor. A salvação é algo de muito valor. Não é verdade? O Senhor Jesus falou que aproveita o homem se ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Então ele estava guardando algo de muito valor. Ele considerava aquilo como algo de muito valor. Só que aí passa o tempo e a salvação continua sendo preciosíssima, valiosíssima. Só que passa o tempo, o mal certamente trabalhando, e a pessoa começa a considerar a salvação como algo que não tem mais aquele mesmo valor que tinha no começo. Então o que acontece? Ela começa a deixar entrar. Ela começa a deixar entrar o quê? A mágoa, o orgulho, o adultério, os maus olhos, enfim, o pecado. Começa a deixar entrar. A dificuldade para essas coisas entrarem passou a ser zero. Por quê? Porque aquilo que a pessoa considerava de valor, ela não considera mais. E aí o que aconteceu? Aquelas coisas que tinham dificuldade absurda para entrar. O diabo tinha dificuldade absurda para entrar na pessoa. Porque ele, toda vez que ele batia na porta, a pessoa batia a porta na cara dele. Ele batia a porta, a pessoa também batia a porta na cara dele. Por quê? Porque ela enxergava a sua salvação como algo preciosíssimo, como algo valiosíssimo. Então, ela não deixava nada que colocasse a sua salvação em risco entrar dentro dela. Mas o mal trabalhando, e a pessoa permitindo, e a pessoa vacilando, e a pessoa dormindo, acabou chegando ao ponto em que aquelas coisas ruins não encontravam mais dificuldade em entrar. Elas não encontravam mais resistência por parte da pessoa. Por quê?
Porque a pessoa parou de considerar aquilo que estava dentro dela como algo de valor, como mais importante, como principal. E aí começou a entrar a mágoa, o orgulho, enfim. Só que aí, quando essas coisas entraram, não tem como a salvação continuar ali. Não tem. Não tem como Deus continuar ali. Então o que acontece? Entrou a mágoa. A pessoa teve a oportunidade de tirar a mágoa, ela não tirou. Perdeu a salvação. Isso aconteceu com Davi. Ele perdeu essa salvação quando ele pecou contra Deus e não se arrependeu. E ele até falou para Deus para restituir a alegria da sua salvação em uma das orações que ele fez. Então, quer dizer, ele perdeu a sua salvação. Ele perdeu a presença de Deus. E ele pediu para que isso fosse devolvido para ele. Por quê? Porque ele havia perdido. Se ele não tivesse perdido, por que ele teria pedido para restituir? Não faz sentido, na verdade. Mas ele havia perdido a salvação porque ele deixou outras coisas entrarem. Aquilo que ele protegia com todas as forças, que era a sua salvação, em algum momento ele parou de proteger. E aí as coisas ruins começaram a entrar e chegou uma hora que a salvação que ele tinha, ele passou a não ter mais, ele perdeu a salvação, ele recuperou, porque se arrependeu, mas houve aquele momento em que ele perdeu a salvação e quase se perdeu, porque se tivesse morrido, infelizmente, mas era Davi. Saul também era um homem de Deus em algum momento da sua vida. Porque é muito fácil você dizer que ele não era de Deus depois que ele desobedeceu. Mas enquanto ele estava lá, servindo, ele era de Deus. Mas ele fez a escolha de não ser mais em algum momento. Foi uma escolha que ele fez e, consequentemente, colheu os frutos dessa escolha. Diferente de Davi. Pecou. Mas depois se arrependeu e teve a salvação de volta. O que eu quero dizer é, a pessoa que não tem salvação, não tem a salvação, porque ainda não se arrependeu, ainda não se converteu de fato de verdade, essa pessoa ela não tem nada a perder. Então só uma coisa antes da gente entrar no assunto, de a gente aprofundar no assunto. A pessoa que não tem salvação, ela não tem nada a perder. Então se ela tiver que xingar, ela vai xingar. Se ela tiver que falar palavrão, ela vai falar para você. Se ela tiver que mentir, ela vai mentir. Se ela tiver que enganar, ela vai enganar. Se ela tiver que falar mal dos outros, ela vai falar. Porque ela não tem nada a perder. Um dos pensamentos que eu tenho até hoje, diante de uma pessoa que provoca, que xinga, que ofende, é o pensamento que eu estou salvo. Se eu revidar ao comportamento dessa pessoa, eu corro o risco de perder a minha salvação. Essa pessoa não está salva, então ela não tem nada a perder. O que não está salvo não tem absolutamente nada a perder. Não tem nada a perder. Porque ele não está salvo. Ele vai perder o quê se ele fizer coisa errada? Mas quando eu tenho a salvação, quando eu realmente tenho a salvação, eu tenho temor da salvação. Qual que é o temor da salvação? O temor de perdê-la por um comportamento errado. O problema é quando a pessoa acha que não pode perder, aí não tem temor nenhum, então ela acaba perdendo e às vezes acha que está salva ainda. É como muito se diz por aí, né? Que salvo uma vez, salvo para sempre. Né? Não sei de onde tiraram isso, mas com certeza não foi da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não fala nada disso aí. De acordo com o que está escrito, a salvação precisa ser mantida. Dia após dia após dia. Mas isso não é assunto aqui. A gente está aqui para salvar almas. E não para falar do que os outros estão falando. Mas infelizmente é uma triste realidade. Infeliz realidade. E, infelizmente muitas pessoas têm caído nesse engano. Mas voltando ao assunto, quando a pessoa não tem nada a perder, então ela não liga de fazer isso, fazer aquilo, porque ela não tem salvação, não tem a salvação. Mas quando a pessoa tem a salvação, quando ela vai fazer algo errado, a primeira coisa que ela pensa é na salvação.
Poxa, eu falo por mim. Primeiramente Deus, depois a salvação. Eu falo por mim. É o que acontece comigo. Eu só posso falar aquilo que acontece comigo. Eu penso em Deus e penso na minha alma. Porque antes de eu ter a salvação de fato e de verdade, pensamento que vinha assim, rapaz, depois Deus vai te perdoar, rapaz, depois Deus, ele vai, depois você pede perdão e Deus perdoa você. E quantas vezes eu não fiz isso? Quantas vezes eu não cometi o pecado sobre a alegação de que Deus ia me perdoar, sobre a alegação de que depois eu pedia perdão e tava... Quantas vezes eu não fiz isso? Quantas vezes eu perdi as contas de quantas vezes eu não fiz isso? Mas você acha que isso é verdade? Pela misericórdia de Deus, eu não morri, porque se eu tivesse morrido, eu estava no inferno. Eu estava no inferno agora se eu tivesse morrido desse jeito aí. Com a desculpa de que Deus ia me perdoar, de que Deus ia me entender, de que depois eu pedia perdão e tal. Essas palavras são demoníacas, são diabólicas. Que é para a pessoa viver uma vida errada e correr o risco de morrer e se perder. E se vê, né? Quando a pessoa tem a salvação, e acontece como o exemplo que falamos inicialmente, a princípio, acontece com muitos. A pessoa recebeu a salvação, certo? Ela tem que fazer o que agora? Ela tem que conservar a salvação. Assim como o Espírito Santo. A pessoa recebeu o Espírito Santo, que é a salvação. O que ela tem que fazer agora? Conservar. Conservar o Espírito Santo. Só que, como falamos no início, a princípio a pessoa até considera isso algo de valor. O exemplo dos afastados. O exemplo do obreiro, ex-obreiro que temos aqui. A princípio a pessoa considera até isso algo de valor, né? E ela não deixa nada entrar, não deixa mágoa, não deixa nada, bate a porta na casa do diabo. Fecha a porta pro diabo mesmo. Só que aí, o tempo vai passando. Isso não é uma coisa que acontece com todo mundo. Isso é uma coisa que acontece com a maioria, sim, mas não com todos. O tempo vai passando e a pessoa começa a não mais considerar a salvação como algo de valor. Consequentemente, ela vai permitindo as outras coisas entrar. Porque, como falamos no início, aquilo que as pessoas consideram precioso, valioso, como é que elas protegem? Como é que elas guardam? As 7 chaves, com toda a força. Mas aquilo que não tem nenhum valor, qual que é a dificuldade de entrar? Qual que é a dificuldade de abrir aquilo? Nenhuma. Faz assim, ó, estalou o dedo, tá aberto. Como uma garrafinha de água. Qual dificuldade você tem para abrir uma garrafa de água? Nenhuma. Mas qual dificuldade o cara tem para entrar no banco e roubar o banco? Entende? É uma comparação, é só um exemplo, tá bom? Mas é uma comparação que define isso, né? Enquanto a pessoa tem a certeza da salvação, e a salvação é tudo para ela protege a salvação com unhas e dentes. Só que aí, como falamos, passa o tempo, infelizmente a maioria se perde disso. Outras coisas começam a se tornar mais importantes. O dinheiro, o casamento, a sua saúde, a sua aparência, o seu poder, o seu status, enfim. E aí a salvação começa a ser deixada de lado. E a pessoa acaba perdendo a sua salvação. Ou melhor, perdendo não, começando a considerar ela de segundo valor, de segunda importância. E aí que as outras coisas começam a entrar, porque a salvação não é mais tão importante assim. Mas entenda algo curioso nessa situação. Depois que a pessoa perde a salvação, eu estou falando da pessoa que era de Deus. Depois que ela perde a salvação, o que acontece com essa pessoa? A maioria das pessoas, elas chutam o balde. Elas se entregam de vez. Ela começa a fazer uma coisa errada atrás da outra. É como quem diz, já que eu caí mesmo, então quer saber de uma coisa? Eu vou me entregar de vez. Eu já caí em pecado mesmo, eu já me perdi mesmo, quer saber? Eu vou me entregar para o mundão. É assim que acontece com a maioria das pessoas que caem em pecado. A pessoa vai lá, cai em pecado, perde a salvação.
ou melhor, cai em pecado porque passou a considerar a salvação como uma coisa de segunda importância. Tem a chance de se arrepender e se consertar. Mas o que acontece com a maioria é o quê? Quer saber de uma coisa? Eu vou me entregar de vez. É como quem se sujou um pouquinho e viu a roupa um pouco suja, de lama, e pensou assim, poxa, quer saber de uma coisa? Já que sujou essa roupa branca aqui que eu tava, eu vou mergulhar na lama de uma vez. Essa tem sido a atitude da maioria das pessoas, depois que caem no pecado. A atitude deveria ser o quê? Ir lá, se consertar, se reconciliar, se endireitar, porque é possível, ela pode fazer isso. Ela não precisa se entregar ao pecado só porque ele caiu. É como o exemplo da queda física. Se você cai fisicamente, o que você faz? Você fica lá esparramado no chão, você fica lá deitado no chão, estirado no chão, você não fica. Você faz o quê? Você se levanta. Você se levanta. Agora, espiritualmente, não. Espiritualmente a pessoa caiu e ela quer fazer o quê? Ela quer ficar lá, caída. Essa é a escolha que muitos têm feito. Então, quer dizer, a pessoa cai, perde a salvação, e depois que ela perdeu, ela não vê mais valor para proteger seu interior. Ela não vê mais valor, porque ela perdeu a salvação. Então, o que ela faz? Ela se entrega. Isso é tão verdade, isso é tão verdade que a maioria das pessoas que caem no pecado permanecem no pecado. Pode ver. Isso não estou falando da boca para fora. Isso não estou falando de uma ideia que eu tenho. A maioria das pessoas que caem no pecado permanecem no pecado. Por quê? Depois que perdeu a salvação, não vê mais razão para proteger nada. Porque aquilo que tinha de valor ali foi embora. Então aí entra o quê? A mágoa, entra o orgulho, entra isso, entra aquilo, entra o inferno. Porque a pessoa não tem mais aquilo dentro de si. Então ela não vê razão para proteger mais nada. Então entra tudo. Aí você vê pessoas que estavam ali servindo a Deus, citando, cheia do Espírito Santo. Pessoa lá com droga, a pessoa lá na prostituição, a pessoa lá bebendo, a pessoa no bar, a pessoa na rua, jogada, a pessoa se prostituindo, a pessoa, sabe, vivendo uma vida totalmente contrária àquela que ela vivia. Mas estava ali servindo a Deus, estava ali. Às vezes, pastor, membro, filho. Mas, depois que perdeu a salvação, não viu mais razão nenhuma para proteger o que estava dentro de si. Por isso a importância do temor da salvação. Por isso a importância de nunca deixar de considerar a salvação como o bem mais precioso. A importância de nunca perder a visão da eternidade. O mundo ele tem muitas distrações. O mundo ele tem muitos entretenimentos para desviar o foco daquilo que realmente importa na vida. Mas se nós queremos permanecer, se nós queremos chegar até o final do caminho, nós temos que manter o mesmo foco, constantemente. Nós temos que colocar os nossos olhos lá em cima e não aqui embaixo. É isso que nós temos que fazer se nós quisermos permanecer, chegar até o final do caminho. É isso que nós temos que fazer. É colocar os olhos lá em cima. É sempre manter esse foco de prioridade na eternidade. A prioridade nunca deve ser esse lugar aqui. A prioridade nunca deve ser essas coisas aqui, porque isso aqui vai passar. A prioridade deve ser sempre lá em cima. A prioridade deve ser sempre o céu. A prioridade deve ser sempre a salvação. O temor da salvação é extremamente necessário. Você sempre está se perguntando: isso aqui vai colocar em risco a minha salvação? Isso aqui vai colocar em risco a minha alma? E quanto mais de valor você considerar a sua salvação, mais você vai protegê-la, mais você vai defendê-la. Mas quando a pessoa considerar a sua salvação como qualquer porcaria, desculpa a expressão, ela não vai fazer questão. É quando a pessoa, sabe, não está mais nem aí. Sabe, para ela tanto faz como tanto fez. Tem pessoas que chegaram nesse ponto. Tem pessoas que eram tão zelosas. O Senhor Jesus, inclusive, falou para uma das igrejas: ser zeloso e arrepende-te. Ele falou isso, ser zeloso. Tem pessoas que elas
elas eram tão zelosas, tão cuidadosas no tocante à sua salvação, no tocante à sua alma. E hoje, desculpa falar, tá um esculacho. Tá uma bagunça. Tá uma bagunça. Não tem mais aquela prioridade. Não tem mais. Se perdeu. Nós podemos fazer parte desse grupo? Ou nós podemos fazer parte daquele grupo que mantém o temor? Para acontecer isso, tem que acontecer aquilo que falamos. Você está sempre ali, vendo, observando se aquele pensamento, se aquele sentimento, se aquele desejo, se aquela vontade não vai colocar em risco a sua alma. Você tem que tratar ela no nível de valor que ela tem. É como exemplo que demos no início, quando se está guardando algo precioso, algo valioso, se guarda como? Como é que você guarda, por exemplo, seu celular? Como é que você guarda, por exemplo, seu dinheiro? Você deixa lá mostrando para todo mundo? Sai na rua mostrando para todo mundo seu cartão do banco? É assim que você faz? Não é assim que você faz, não. Você guarda bonitinho, certinho, porque você não quer que ninguém venha tomar aquilo de você. Mas e a sua alma? E a sua salvação? Como é que você tem guardado? Para quem perdeu a salvação, o seu interior está aberto, está reganhado por mal. Agora, para quem não perdeu, o inteligente, o ideal é guardar. Sabe o porquê? Porque as pessoas que perderam dariam tudo para ter de volta. As pessoas que estão lá no inferno agora lá embaixo dariam tudo para ter de volta, mas não pode ter mais. Quem está lá embaixo não pode ter mais. E você tem. E você deveria guardar direito. Você deveria guardar direito. Você deveria guardar com todas as forças da sua alma. Você deveria guardar com tudo aquilo que você tem. É isso que você deveria fazer com a sua salvação. Você deveria protegê-la como se fosse a coisa mais preciosa, mais valiosa, porque ela realmente é a coisa mais preciosa, a coisa mais valiosa que existe. É assim que você deveria proteger, que você deveria guardar a sua salvação. Mas a pergunta é: isso tem acontecido? Você tem guardado a sua salvação dessa forma, dessa maneira? Se você reconhece que não, e se você é aquela pessoa que um dia esteve salvo e hoje não está mais? Você tinha a salvação e você perdeu por quê? Porque você deixou de considerá-la ela como algo de valor, então você parou de proteger. Hoje você pode ter a salvação de novo. Hoje você pode. Você está vivo, viva. Todos que estão vivos têm acesso ao reino. O único que não tem acesso ao reino é o que está morto e não teve salvação. Mas você tem salvação, meu amigo. Para de ficar aí achando que acabou, achando que já era. Para de viver como se fosse morto, como se fosse morta, como se não tivesse mais chance para você. Tem chance para você, tem oportunidade para você. Tem pessoas que estão aí dadas como mortas. Por quê? Porque ela pensa que não tem mais jeito, ela pensa que não tem mais salvação. Se você não tivesse mais salvação, você não estaria aqui mais. Então para de olhar para isso e olha para a oportunidade que Deus está te dando hoje para se consertar, para se endireitar, para ser salvo, para ser salvo. Porque hoje, se você morrer e você aproveitar essa oportunidade, assim como aquele ladrão da cruz que estava caminhando para o inferno, você sobe. Você sobe. Eu tenho certeza que o mal vai fazer de tudo para segurar você, para segurar a sua alma, o quanto ele puder. Mas se você tomar uma decisão hoje, ele perde a sua alma hoje, aqui agora. Ele perde você aqui agora. Ele vai fazer o impossível para segurar a sua alma. Ele vai fazer o impossível para segurar você. Mas nem o impossível é capaz de impedir de você tomar uma decisão. Aí vai ficar com você. Se você quer salvação, se conserta agora onde você está.
Peça perdão para Deus onde você está. Eu não sei o que você fez, nem importa com os erros que você. Talvez você se afundou. Não importa. A salvação está aberta a todos. Até aqueles que estão lá no fundo do poço. Deus oferece a salvação para você agora. E se você quer isso, fale com Ele agora. Faz a sua oração agora. A salvação é para você também. É para todos os que querem e creem nisso. Então faça isso. Fale com Deus. Faz a sua oração nesse momento. Fale com Ele. Com as suas palavras. Nesse instante. Em nome do Senhor Jesus. Faça isso. E tome uma decisão de a partir de hoje deixar a vida errada. Você pode fazer isso. Você pode. Você tem poder. Deus já te deu o poder. Você só precisa usar o poder que Ele te deu e tomar uma decisão. Então tome essa decisão a partir de hoje. Qual decisão? Deixa o pecado. Deixa a vida errada. Sem olhar para trás. Porque se você olhar para trás, você vai fazer igual a mulher de Ló. Você vai parar. E você não vai em frente. Então não olhe para trás, não. Olhe para frente. Deixe o pecado e olhe para frente. Como o Senhor Jesus falou para aquela mulher pega em flagrante adultério, vai e não peques mais. Ele falou para ir. Então vá. Para frente, não para trás. Deixe o pecado e ande para frente a partir de hoje. Obedecendo a Deus, se sujeitando a Deus. Assumindo compromisso com Deus de ser fiel a Ele. Através de uma vida de obediência a Ele. Porque quando você toma essa decisão, meu amigo, aí chega a salvação. Como Zaqueu, quando resolveu devolver aquilo que havia sido defraudado, ele ouviu do Senhor Jesus. Hoje houve salvação nessa casa. Então, quando você toma essa decisão, a salvação na sua vida hoje, imediatamente, instantaneamente houve salvação. Então é isso que acontece se você toma essa decisão. Você recebe salvação agora. Então receba, você que toma essa decisão, receba a salvação agora. Nesse momento, receba essa certeza dentro de você. Não importa quanto tempo você esteve perdido. Você hoje tem salvação, você hoje alcança a vida eterna. Mas lembre-se daquilo que falamos. Conservar a salvação. Para conservá-la, eu tenho que proteger, eu tenho que defendê-la com unhas e dentes, porque não existe bem mais precioso, não existe bem mais valioso do que ela. Então faça isso a partir de hoje. Proteja, defenda a sua salvação. Proteja a sua alma, porque dentro de você, você guarda um tesouro inestimável que é a salvação. Quando nós estamos guardando algo dentro de nós, precioso, valioso, nós protegemos, nós defendemos por todas as forças. Nós não trocamos por nada nem por ninguém nesse mundo, porque nós sabemos o que há dentro de nós. Então tenha essa convicção. A partir de hoje, proteja a sua alma, defenda a sua salvação com unhas e dentes, até o dia em que você esteja no céu com Deus. E ali você verá a preciosidade que era a sua salvação. Você vai ver que valeu a pena cada sacrifício, cada renúncia. Que você vê que tudo isso não foi nada diante daquilo que você vai ter. Mas isso só vai acontecer se você permanecer até o final do caminho. Então faça isso. Proteja, defenda o que está dentro de você. Que é algo que nada nesse mundo pode pagar. Que é algo que vai lhe garantir a eternidade com Deus.